Alô, amigos! Bem-vindos de novo ao nosso canal que se propõe a comentar assuntos de saúde e segurança no trabalho. Você também pode encontrar textos e mais sobre esse assunto no nosso site consultoriaemsaudenotrabalho.com. Hoje vamos conversar sobre o adicional de periculosidade, cuja legislação específica apresentou recentemente alterações importantes. Como sabemos, o adicional de periculosidade é o valor que deve ser pago além do salário ao empregado que exerça atividades ou realize operações perigosas. As atividades ou operações perigosas se caracterizam por risco de morte ou lesão súbita, imediata, como as produzidas por explosão ou fogo. Nesse ponto, cabe destacar um item importante. Às vezes achamos que uma atividade é perigosa, tem perigo de morte. Por exemplo, o risco de queda de alguém que está trabalhando em um andaime alto. Mas o adicional de periculosidade só é devido às atividades ou operações definidas pela legislação. O adicional de periculosidade está previsto na Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais, que estão no artigo 7, inciso 23. Lá vemos que são direitos dos trabalhadores os adicionais para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Os adicionais de insalubridade e periculosidade já estão previstos na legislação infraconstitucional, enquanto o adicional por atividades penosas aguarda a regulamentação específica. Pois bem, vimos que em dezembro de 2012 foi alterado o artigo 193 da CLT através da Lei 12.740. A nova redação do artigo está na tela e define as atividades e operações que passam a ser consideradas perigosas para fim de percepção do adicional de periculosidade, sendo relacionadas as que exponham a risco acentuado a inflamáveis, explosivos, energia elétrica e aqui uma novidade, a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança patrimonial ou pessoal. Por que novidade? Porque embora essas atividades pudessem apresentar risco de morte, ou seja, sejam consideradas perigosas dentro do entendimento que a maioria das pessoas faz do que é perigoso, elas não davam direito à percepção do adicional, porque não eram previstas na legislação. O que havia habitualmente era uma negociação por acordo ou convenção coletiva, em que os trabalhadores recebiam percentuais variáveis, de acordo com a sua convenção ou acordo, sobre uma rubrica similar, isto é, resultante do mesmo risco. Talvez por isso a nova lei já esteja prevendo no seu parágrafo 3º que serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza, eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. Mesmo com a nova redação do artigo 193, continuam em vigência os parágrafos 1º e 2º, o primeiro que trata do valor do adicional, ou seja, de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros. E o parágrafo 2º, que diz que o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe for devido. Ou seja, o empregado que trabalha num lugar que é insalubre e simultaneamente poderá optar por aquele que lhe for mais vantajoso. No entanto, ele não poderá receber os dois adicionais. Continua válido o artigo 194, que diz que cessa o direito do adicional com a eliminação do risco, ou seja, deixando de haver exposição, deixa de haver o recebimento ao adicional. E o artigo 195, que estabelece que o adicional de periculosidade deverá ser caracterizado por perícia a cargo de médico ou engenheiro do trabalho.
Um aspecto que deve ser observado é que tanto a legislação anterior como a atual prevê a regulamentação das atividades ou operações perigosas pelo Ministério do Trabalho. Esta regulamentação já existia quanto às atividades com explosivos e inflamáveis, através da norma regulamentadora número 16 da Portaria 3214 de 78 do Ministério do Trabalho e suas alterações posteriores. Por enquanto, esta norma regulamenta as atividades com explosivos no seu anexo 1, as atividades e operações com inflamáveis no anexo 2 e as atividades e operações com radiações ionizantes ou substâncias radioativas, que é um anexo adotado pela Portaria 518 de abril de 2003. No entanto, o que se observa é que esta norma deverá ser revista para regulamentar as atividades com energia elétrica e as expostas às atividades onde há exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. O Sindicato das Empresas do Setor de Vigilância em São Paulo publicou em seu site correspondência recebida do Ministério do Trabalho e Emprego, que confirma que o Ministério deverá promover a regulamentação do novo texto do artigo 193, atividades e operações perigosas, e já constituiu um grupo técnico, a fim de elaborar proposta de regulamentação. Também está disponível na internet, no site do Ministério do Trabalho, o texto da Portaria 1127 de outubro de 2003, que estabelece a metodologia para a regulamentação na área de saúde e segurança do trabalho e na área de condições gerais de trabalho, tendo como princípio o sistema tripartite paritário, ou seja, com participação de empregadores e trabalhadores, além de representantes do Estado. Este modelo segue a proposta da OIT. Considerando os termos da portaria, é de se esperar que o texto da nova norma regulamentadora 16 leve algum tempo para ser publicado. Portanto, teremos que aguardar a regulamentação em elaboração, especialmente das atividades e operações com exposição a roubos ou outras espécies de violência, uma vez que não havia nenhum texto legal prevendo o adicional na legislação anteriormente. No caso da periculosidade por exposição a risco de energia elétrica, a situação é um pouco diferente. Primeiro porque, embora não fosse prevista na CLT, o adicional era previsto na Lei 7.369 de 85, regulamentada pelo Decreto 93.412 de 86. No entanto, esta lei foi expressamente revogada pela nova Lei 12.740 de dezembro de 2012, que incluiu o risco no artigo 193. Assim, esse adicional também se imagina que deve sofrer regulamentação pelo Ministério do Trabalho o que deverá estar contido numa nova redação da norma regulamentadora número 16. Existe um ponto que pode ser observado desde já e que é a questão da base de cálculo do adicional. Na Lei 7.369 de 85, que foi expressamente revogada, o adicional correspondia a 30% sobre o salário a perceber, ou seja, sobre todo o salário. No artigo 193 da CLT, o adicional corresponde a 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros das empresas. Já eram previstas no artigo 193 e regulamentadas pela NR 16, Norma Regulamentadora 16, as atividades e operações com explosivos. No texto da norma regulamentadora já estavam e ainda estão definidas essas operações e atividades, bem como as áreas consideradas de risco, ou seja, as áreas geográficas, as áreas dentro de uma determinada empresa, onde o exercício de atividade laboral era considerado de risco, inclusive tornando obrigatório a delimitação física dessas áreas, que deveriam ter sua entrada restrita a pessoas autorizadas. Por exemplo, segundo a norma regulamentadora 16, são considerados trabalhadores em atividade de risco
todos os trabalhadores nas operações de transporte, carregamento e detonação de explosivos e, portanto, com direito ao adicional de periculosidade. Da mesma forma, já constava no texto anterior do artigo 193 e já eram regulamentadas as operações e atividades com inflamáveis na norma regulamentadora 16. Essa norma definiu as atividades e operações, bem como as áreas de risco para operações com inflamáveis. E outro dado interessante é que a definição de situações que não caracterizam periculosidade, mesmo que haja algum tipo de inflamável. São exemplos de atividades previstas na norma regulamentadora 16 que dão direito ao adicional de periculosidade por inflamáveis: a produção, o transporte, o processamento e armazenamento de gás liquefeito. Também as operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos, como bombas de gasolina. Um outro exemplo de atividade perigosa por inflamáveis e de área de risco é das atividades em unidades de processamento em refinarias, com área de risco de uma faixa de 30 metros de largura, no mínimo, contornando a área de operação. A norma regulamentadora 16 tem ainda uma particularidade. Por força de uma portaria do Ministério do Trabalho, também são consideradas perigosas as atividades ou operações com radiação ionizante ou substâncias radioativas. A NR 16 apresenta um quadro dessas atividades, os quais correspondem a um quadro semelhante elaborado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Essa particularidade da NR 16 de incluir por portaria do MTE, do Ministério do Trabalho, atividades ou operações perigosas por radiações ou substâncias radioativas deu ensejo a uma discussão jurídica que foi resolvida pela orientação jurisprudencial 345 do TST, que diz o seguinte: a exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja, assim, a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial, ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no artigo 200, caput, e inciso 6º da CLT. Outra orientação jurisprudencial de importância é a 165, que determina que são igualmente válidos para efeito de caracterização e classificação de insalubridade e periculosidade os laudos médicos de médico do trabalho e de engenheiro de segurança. Achamos interessante e importante também registrar a orientação jurisprudencial 259, que estabelece que o adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também nestes horários o trabalhador permanece sob condição de risco. Uma súmula de grande importância para o assunto é a súmula 364 do TST, que determina que o empregado exposto de forma intermitente a condições de risco também terá direito ao adicional, indevido apenas quando o contato se der de forma eventual. E temos ainda a súmula 361, que estabelecia que, ainda que de forma intermitente, o trabalhador teria direito ao adicional de forma integral. Cabe lembrar, por fim, também a súmula 132 do TST, que trata do adicional de periculosidade em relação à indenização por demissão e horas extras. E estabelece também que não cabe pagamento do adicional no caso de horas de sobreaviso. Bom, meus amigos, por enquanto é isso. Leia sobre o assunto no nosso site e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.